Eu me chamo Jureuda Duarte Guerra, sou psicóloga especialista em saúde mental, em saúde pública, sou mestra pela Universidade Federal do Pará e presidenta do Conselho Regional de Psicologia da 10ª Região. E me fala, quais são as maiores reflexões que a gente pode ter a respeito dessa data, o 10 de setembro? É chamar atenção para um sofrimento que ele é real, ele existe, mas ele não é um sofrimento individualizado na pessoa que comete suicídio, ele também é um adoecimento social. E aí a gente precisa fazer o enfrentamento, chamar atenção para a data, mas pensar alternativas para prevenção e a pós-venção ao suicídio. Quais as principais estratégias para fortalecer o combate ao suicídio? Olha, primeiro é olhar para o suicídio como uma questão multifatorial, não individualizar no sujeito que comete o ato em si, mas pensar que só no ano de 2021, 831 pessoas cometeram suicídio e em Belém 178, isso é um dado muito alto. Então a gente precisa sim fazer um enfrentamento que vá para além do mês de setembro e que mais investimento, criar investimentos, porque não existe uma política de atendimento ao suicídio, não existe um protocolo no estado do Pará. E a gente precisa de um protocolo que, quando acontece o suicídio ou a tentativa, essa pessoa tenha para onde ser encaminhada e durante o atendimento e pós o atendimento, pós o sofrimento da tentativa, também ter o acompanhamento para si e para a sua família. E como que a pessoa ela pode identificar os primeiros sinais em si e a partir de que momento procurar ajuda? Qual é o alerta que tem que ter? Não necessariamente a pessoa que comete suicídio ela vai apontar que ela vai fazer, mas em algum momento pode também dizer, são ideias. Então ela mesma, se tem uma ideia suicida, é muito difícil ela procurar ajuda pela sua ideação suicida, mas ela pode. Então assim, é possível que a família perceba essas ideações com coisas escritas, com fotos feitas, com comportamento já querendo deixar as coisas organizadas, começar a pagar um plano funerário, que as pessoas idosas começam a pagar seu plano funerário. Então, há coisas que, se eu estiver atenta e desejar realmente fazer aquele olhar mais crítico para aquele meu familiar em sofrimento, é possível fazer sim o enfrentamento ao suicídio, o combate ao suicídio, o cuidado. Então, amigos que tomam conhecimento de falas, em rodas de conversa de uma ideação suicida, nunca minimizar, nunca deixar para a pessoa dizer assim, não, deixa disso, bora, não misturar. E é importante que a pessoa tenha uma ação religiosa, espiritual, mas isso não é o suficiente para fazer o enfrentamento de forma terapêutica, clínica, como o enfrentamento ao suicídio precisa. Qual é a importância da data para a luta e por que não pode ficar concentrada só nela? Então, o dia 10 de setembro, ela exatamente marca que o sofrimento, ele é transgeracional, transoceânico, porque uma coisa que aconteceu em outro continente, ele consegue chegar no nosso continente, que o sofrimento ele não tem fronteiras. Então, uma coisa específica que aconteceu lá nos Estados Unidos criou comportamentos e demonstrou o sofrimento para o resto dos outros continentes. Então, o sofrimento ele existe, ele é real, ele, em muitos dos casos, é orgânico, mas também multifatorial e que precisa do olhar do nosso estado, o olhar clínico, o olhar terapêutico, um olhar para o enfrentamento que não seja só individual na própria pessoa que está em sofrimento, mas de políticas públicas para esse amparo, que a negligência só gera cada vez mais o suicídio. E por que não pode ficar só em setembro? Porque as pessoas sofrem o ano inteiro, de janeiro a janeiro. Saúde mental tem que ser o ano inteiro. Quais são as principais questões sociais relacionadas ao suicídio? Olha, nos levantamentos que o Conselho Regional de Psicologia, através do Conselho Federal, tem feito, as questões relacionadas às LGBT-fobias, desse sofrimento infantil que se torna na fase adulta insuportável,
muita ansiedade, violência intrafamiliar, violência sexual intrafamiliar, são situações na juventude. E na fase adulta, o próprio desemprego, a própria fome, a própria vergonha desta suposta falha, né? Como se mais uma vez essa falha fosse individual, como se o desemprego fosse por incompetência da pessoa, quando a gente sabe que não, que é uma crise mundial, mas que acomete algumas pessoas por já terem gatilhos e propensões, né, individuais, acabam morrendo e se matando, mas que ele precisa ser enfrentado como um sintoma social. O suicídio, ele é um sintoma da sociedade. E quando a situação ocorre, qual que é o protocolo indicado? Hoje nós no estado do Pará não tem um protocolo para enfrentamento ao suicídio. Você tem atendimentos específicos nas unidades de urgência e emergência, os pronto-socorros, e encaminhamento para o hospital de clínicas. E depois pode ser de forma voluntária nos centros de atenção psicossocial, mas isso não pode ser só dessa forma voluntária, precisa de um protocolo, precisa de um atendimento sistemático, precisa de uma pós-venção. A pós-venção é pós o acidente, né, a incidência ter ocorrido, eu preciso dar continuidade para a pessoa que tentou e para o familiar que vai conviver com ela, porque fica um sobressalto, fica sempre uma dúvida se ela pode acontecer de novo, quantas vezes, e principalmente, o mais importante, não cair no senso comum de que uma frescura é querer chamar a atenção, né? Ninguém chama atenção querendo tirar a própria vida, é porque está em profundo sofrimento, e isso precisa ser tirado da sociedade. Essa ideia que a pessoa é fraca, a pessoa quer chamar atenção, o que suicídio só é feito por mulheres. Não, mulheres, crianças, adultos, muitas pessoas cometem suicídio ou tentativa, e algumas já começam a fazer demonstração através de uma autolesão. Isso é uma chamada de atenção que precisa ser observada.